Boa noite, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Bom, vamos lá atualizar vocês aqui do que está ocorrendo no mercado, né? Começar aqui pelo DI. Bom, o DI ele conseguiu ativar aqui esse pivôzinho, né? Mas ele não conseguiu romper de fato o fundo, tá bom? Para buscar alvos. Então, muito cuidado aqui, tá? Nesse movimento que ele está fazendo. Vamos olhar os 60 minutos. Bom, os 60 minutos aconteceu aquilo que foi previsto, né? Ele fez o nosso pivô aqui, buscou os alvos, né? Primeiro, segundo e último alvo que eu tinha projetado para vocês. Vou apagar esse alvo. E aqui, muito importante, tá, galera? Porque o preço, além dele tocar esse fundo importante, ele está querendo falhar essa estrutura de baixa, certo? Então vamos observar aqui o que vai ocorrer. Esse preço ele vai respeitar esse topo para dar continuidade, buscar alvos maiores, né? Ali buscar o nosso alvo de 12,85, ou se ele vai quebrar essa estrutura de baixa e voltar a subir, né? Se isso ocorrer, se ele romper isso aqui, a gente pode projetar esses alvos para o DI, né? Primeiro alvo em 13,02, segundo em 13,04 e o último alvo em 13,07, tá bom? Vamos ver se ele consegue respeitar para ele dar continuidade a esse movimento de baixa. Se isso não ocorrer, ele vai quebrar a estrutura, né? Pode buscar os alvos e com isso ele pode até fazer um fundinho duplo aqui no diário e quebrar a estrutura do diário, podendo buscar alvos maiores, tá bom? Mas eu vou atualizando para vocês no decorrer. Por enquanto vamos trabalhar apenas com essa estrutura que a gente está observando, tá? Vamos ver se ele vai conseguir respeitar ou se ele vai romper para ir lá buscar alvos, certo? Se isso ocorrer, a gente já pode começar a pensar numa alta do nosso DI futuro, tá bom, galera? Então vamos lá para o nosso índice Bovespa. Vamos olhar o diário. Bom, o nosso índice Bovespa, né? Ele está querendo mostrar uma falha já desse movimento de alta. Ele não conseguiu dar continuidade por enquanto. E muito cuidado aqui, tá, galera? Porque ele está testando o fundo. E se ele romper esse fundo, ele vai fazer um movimento um pouco mais agressivo, tá? Um movimento corretivo agressivo. Então, bastante cuidado com o que ele vai fazer. Aqui nos 60 minutos a gente já consegue observar isso melhor, né? Então, se ele perder esse fundo, temos alvos para o nosso índice Bovespa. Primeiro alvo aí em 160.193. E aqui ele está configurando um pivôzinho de baixa de continuação. Se ele perder essa mínima, ele vai buscar os alvos dessa microestrutura, tá, galera? Temos grande chance de socorrer se ele bater aqui nessa mínima. Então, se ele ativar essa microestrutura, a gente tem um primeiro alvo em 161.488, tá bom? Se ele fizer isso, ele confirma também o rompimento da estrutura maior para ir buscar alvos maiores ali do diário, tá? Então, muito cuidado aí com o nosso índice Bovespa, né? Ele está querendo mostrar uma possível virada do movimento. E também podemos trabalhar com esses alvos aqui, ó. Ó, pegar o topo e o fundo aqui e temos essa projeção. Olha essa confluência que interessante, né? A gente tem a confluência aqui desses primeiros alvos e a confluência desse segundo alvo com o último alvo dessa microestrutura, tá? E olha aqui também que legal, o nosso último alvo com confluência com o primeiro alvo da estrutura maior. Então, se o nosso índice Bovespa perder essa região de 161.747,71, a gente tem grande chance sim do nosso índice Bovespa começar a fazer um movimento de baixa um pouco mais agressivo, tá?
Se isso ocorrer, temos os alvos aqui. Primeiro vamos trabalhar com esses alvos menores e depois vamos trabalhar com os alvos maiores, tá bom? Mas muito cuidado com ele, porque ele está querendo já mostrar uma virada de tendência. Nosso índice Bovespa. Vamos olhar agora nosso índice financeiro, galera. Bom, índice financeiro. Ele não conseguiu dar continuidade aqui no movimento que eu projetei. Tá? Muito pelo contrário, ele perdeu este fundo. Né? Então vou projetar ele para baixo. Topo, fundo. Então temos aqui primeiro alvo em 17.257, segundo em 17.121 e o último alvo em 16.900, tá? 906. Então a gente já começa a ver uma dificuldade, né, do índice financeiro da sequência para cima. Então ele está indicando aqui que ele vai começar a fazer um movimento de baixa ou um movimento corretivo. Por que movimento corretivo? Porque o tempo gráfico maior aqui, ó, ainda é para cima, tá bom? Vamos olhar nossos 60 minutos. 60 minutos ele já indica isso, né? Como a gente pode ver, ó. Ele vem, faz um pivôzinho e ativa o pivô. Então a gente tem grande chance sim aqui dele vir buscar nosso primeiro alvo dessa estrutura maior do diário, tá bom? Então vamos ficar de olho, observar ele vindo buscar aqui esse alvo. E se ele conseguir romper esse alvo, ele vai para o próximo, né? Que é o segundo alvo aqui em 17.121. Ou seja, cuidado aí em comprar bancos, tá, galera? Muito cuidado, porque o nosso índice financeiro está começando a virar para baixo. Bom, índices analisados, vamos agora olhar nossas ações, né? Começando pelo Itaú. Bom, o Itaú, ele conseguiu romper o nosso fundo, né? Que se indica uma possível quebra de estrutura, mostrando que talvez ele não vai conseguir continuar o nosso movimento de alta. Então, como ele rompeu esse fundo, eu projetei para vocês, né? Então, temos aqui o primeiro alvo desse movimento de baixa em 38,51 e o segundo em 38,09, tá bom? Algo que me deixa um pouco pensativo sobre esse rompimento é o volume, né? Não foi um volume relativo, né? Acima da média esse rompimento. Mas aqui ele já está agressivando e quebrando nossa estrutura de alta, tá bom? Olhando os 60 minutos, bom, os 60 minutos já é uma tendência de baixa clara, né? Como vocês podem ver aqui, né? Já temos topos e fundos descendentes. Ele buscou os alvos desse pivô que eu projetei, né? Pegou o primeiro, fez outro, pegou o segundo, fez outro pivôzinho de continuação, rompeu. Então aqui a gente tem grande chance sim dele dar continuidade a esse movimento e vir buscar o nosso 39,02, tá? E até agressivar um pouco mais e vir buscar os alvos maiores aqui do diário que foi projetado, tá bom? Em 38,51. Então vamos ver se ele vai dar continuidade nesse movimento para vir buscar aqui o nosso alvo do diário em 38,51, tá bom, galera? Muito cuidado. Que agora eu acho que nossos bancos vão começar a fazer um movimento de baixo. É bem possível isso começar a ocorrer, né? Já que a gente viu que fez o índice financeiro, enfim. Vamos lá para o nosso Banco do Brasil. Bom, Banco do Brasil, aconteceu aquilo que esperávamos, né? Ele não fez não estava bacana para cima, né? Estava mais indicando baixa. Se a gente olhar, ele perdeu essa mínima, tá bom? E a gente pode até trabalhar com ela, né? Com esse pivôzinho aqui de baixo. Provavelmente vendo aqui já pegou todos os alvos. Mas vamos lá, topo fundo, projetei. Ele pegou nosso primeiro, segundo alvo e quase tocou o nosso último alvo, tá, galera? Vamos para os 60 minutos para olhar o que está ocorrendo. Ele não conseguiu dar continuidade nesse movimento que eu tinha mostrado. Vou apagar. E enfim. Então aqui ele agressivou o nosso movimento de baixa, né? Ele caiu em linha reta. Para esse movimento ficar mais saudável, a gente precisa de um pullbackzinho. Talvez ele possa fazer um pullback aqui no primeiro alvo e no segundo alvo, perdão, e dar continuidade, certo?
para ir buscar o nosso último alvo em 21,02. Movimento de baixa, né, para o Banco do Brasil, e tomar muito cuidado, que ele está indicando como ele não conseguiu dar continuidade. Então acho que tem grande chance de ali testar novamente o nosso primeiro alvo da semana que eu tinha mostrado, né? Então talvez o Banco do Brasil vai começar a fazer um movimento um pouco mais agressivo, tá bom, galera? Então não é hora de adquirir o papel, é hora de só aguardar esse movimento de baixa e ver até onde ele vai, tá bom? Então temos aqui pelo primeiro e segundo alvo. Vamos ver se amanhã ele faz um pullbackzinho aqui no nosso segundo alvo para dar continuidade e vir buscar o nosso último alvo em 21,02. Bom, bancos analisados, vamos agora olhar a Petrobras, certo? Diário. Bom, Petrobras, o que aconteceu? Eu vou apagar esses alvos aqui, porque né, ele não respeitou mais essa estrutura, voltou para cima. Ficar até limpo para a gente poder enxergar. E o diário está fazendo o seguinte, ele rompeu a nossa estrutura de baixo, rompeu a nossa máxima, certo? E amanhã, se o preço abrir e superar a máxima desse candle que rompeu, né, superar essa máxima aqui em 31,33, ele tem grande chance de dar continuidade e ali buscar o 38,84. Só que é uma compra um pouco cara, né? Está um pouco esticado aqui, seria bem interessante ele abrir amanhã, fazer um pullbackzinho aqui na região rompida em 30,96, certo? E aí sim voltar e dar continuidade para ir lá buscar o nosso primeiro alvo, tá bom, galera? A gente tem grande chance sim da Petrobras ir lá buscar o nosso primeiro alvo em 31,84, porque foi um rompimento muito forte, como vocês podem ver. Reparem no volume acima da média também, tá? Então acho que o preço tem grande chance sim dele continuar esse movimento, mas para isso ele precisa confirmar esse rompimento e superar essa máxima do 31,33, tá? E aí a gente tem chance de ali buscar o nosso 31,84. Vamos olhar aqui os 60 minutos? Bom, os 60 minutos aconteceu aquilo que eu tinha falado para vocês, né? Tava mostrando isso aqui. Aí eu falei que, pô, teria que vir um candle de ignição, né, engolfando os candles anteriores, que aí isso indicava que seria realmente um pullback para dar continuidade e buscar alvos, né? Eu até projetei esse alvo aqui dessa estrutura, desse pullbackzinho, dessa bandeirinha para vocês. E foi lá, pegou o primeiro, segundo e último alvo inclusive, né? Eu vou até apagar para ficar mais limpo o gráfico e a gente conseguir enxergar melhor. E, junto a isso, eu disse que teríamos chance dele buscar o nosso primeiro alvo aqui, então, né, de toda essa estrutura que eu projetei. E ele foi lá, pegou o nosso primeiro alvo e, além disso, pegou o nosso segundo alvo, tá, galera? Ali em 31, 33, né? Na real, ele quase tocou, ele chegou ali em 31, 32. Por um centavo, ele não toca o nosso segundo alvo. Podemos dizer que basicamente pegou o segundo alvo, né? Enfim. E aqui, se vocês observarem bem, ele está fazendo um novo movimento de continuação, certo? Aqui temos uma 9.3 configurada aqui. Se amanhã o preço abrir e der continuidade direto, não vir fazer o pullback aqui na região rompida, né, aqui caberia aqui se ele bater no 31, 32, ele tem grandes chances de dar continuidade e buscar alvos dessa microestrutura aqui, tá bom? Eu vou até projetar ela aqui para vocês. Então tá aqui. Se ele conseguir superar essa máxima, a gente tem nosso primeiro alvo em 31,44, segundo em 31,51 e terceiro em 31,63, tá? E se ele conseguir romper esse segundo alvo para buscar esses alvos menores, a gente tem grande chance de acontecer aquilo que eu falei, né? Do preço ir ali buscar o alvo da nossa estrutura maior aqui, certo? Do diário, tá bom?
aqui em 31,84, junto com o nosso último alvo aqui dessa estrutura dos 60 minutos ali em 31,89, tá? Aqui não tem muito o que fazer agora, é esperar e carregar pelas médias, tá bom? Tanto pela 9 quanto pela 21. Ou observar o diário, né? Esperar ele superar o 31, 32, bater no 31, 33, aí ele vai dar continuidade para buscar o primeiro alvo. Ou o pullbackzinho aqui no 30, 96, para aí sim dar continuidade e ir lá buscar o primeiro alvo. Vamos ficar de olho aí, vai ser bem interessante de acompanhar esse gráfico diário, esse movimento do diário, vai ser bem interessante. Agora vamos olhar nossa Vale, galera, o que ela está fazendo. Bom, a Vale, ela fez o pivôzinho, né, tá querendo dar continuidade, respeitou média, entrou volume, não tem muito o que se falar sobre ela. Aqui continua essa análise, que é superar essa máxima e tem grandes chances de buscar ali alvos, tá bom? Vamos olhar o nosso 60 minutos. Bom, o nosso 60 minutos, o que ele fez? Ele está querendo fazer um pivô, né, de continuação aqui. Né, ele lateralizou, fez um topo, um possível fundo, vamos ver. Ele tem que respeitar as médias e vir um candle de ignição para ele dar sequência a esse movimento, tá? E se ele respeitar as médias, a gente pode até projetar esses alvos aqui dessa microestrutura. Então, se ele conseguir superar a região dos 76,05, ele tem grande chance de ali buscar o nosso 76,48, 76,75 e o 77,18, que é confluência da máxima aqui de todo esse movimento, né? Que se ele romper, ele tem grande chance ali de buscar o nosso 79,29, tá? Mas vamos observar, para isso o preço ele precisa respeitar as médias, né? Ele precisa continuar dando sequência a esse movimento. Bom, galera, é isso que eu tinha para vocês hoje, uma atualização rapidinha do que foi passado aí nessa semana, tá? Vamos ver se os gráficos respeitam aquilo que foi passado, o que foi analisado, tá bom? E no decorrer aí da semana eu trago novas atualizações para vocês do que está acontecendo. Obrigado por assistir, curte, compartilha e deixa nos comentários se vocês querem análise de algum gráfico específico. Uma boa noite e até a próxima.